Lucas capítulo 2, verso 36. Tem alguém com frio aqui? E, rapaz, esquentou tudo a glória aqui assim. Você sabe que eu venci uma batalha por vocês hoje aqui dentro, né? Vocês estavam impedidos por Satanás aqui dentro, sabe, né? Trono, tá? Vocês têm que entender que existe guerra que só vence com pura adoração. Que você não vai vencer de outro jeito, se você não tiver uma total entrega. Quase que eu fui embora. Eu ia embora daqui. O que eu vi aqui hoje. Vocês não podem permitir que o diabo ele prevaleça contra vocês e impeça vocês de dar ao Senhor o sacrifício de adoração, sacrifício de louvor ao nome do teu Deus, do seu Deus. Existe um nível de consciência que você precisa atingir. Deixa eu dar outro microfone aqui, que isso aqui está picotando. Pronto. Segundo a própria tradição dos grandes sábios, dos 120 grandes sábios que houve em Israel, começando desde Moisés, eu li alguns nomes deles, foram 120 grandes homens que trabalharam para não deixar que aquilo que Deus deu ao povo, a Torá, a revelação da glória dele, no Monte Sinai, não viesse se perder de geração em geração. Eu queria que vocês prestassem atenção em mim, que talvez eu vou entrar em algo que você desconhece, que você deveria saber já, a altura do que vocês já estão. Eu sou grato a Deus pela idade que eu tenho, de o Senhor ter me iluminado de uma forma tão profunda assim. E saber que depois que eu prescutei profundamente a Constituição de Israel, e tenho estudado muito profundo, as tradições profundas, o Talmud, tudo que eu posso entrar, eu descobri que muitas coisas eu era mais sábio até do que eles, pelos meus ensinos. E descobri que as virtudes, os fundamentos do que eu ensino e do que eu tenho vivido, eu dou graças a Deus por causa do Espírito Santo, que me fez tão sábio como os homens considerados os mais sábios do mundo. Por causa que quando você entra na dimensão da justiça e da sabedoria, e você começa a entender os pilares de como Deus trabalha para constituir um servo na terra, aquele que vai ser luz para o mundo. E todos os anos da minha vida eu fui avançando no mesmo fundamento. E foi atingindo uma luz maior, cada vez maior. Segundo esses grandes homens, são 49 níveis de sabedoria que você tem que alcançar na sua vida. Existem 7 pilares dela, que se multiplica 7 vezes 7 dá 49, e nós passamos 49 anos de idade, 49 anos na vida para alcançar isso. Eu queria ensinar muitas coisas para vocês, mas pelo que eu vi hoje aqui, eu acho que vocês têm que aprender a saber, voltar a entender que vocês estão muito longe ainda, muito longe do que é piedade e uma virtude. Vocês têm que redescobrir isso de novo, independe da idade de vocês. Uma pessoa justa que alcançou a virtude, que conheceu essa luz, ela não se rende diante de nenhuma omissão de ninguém. E quando você vê a omissão, você se torna ainda mais forte na sua luz e mais decidido em propagar a sua luz. Você não se rende. Eu vi muita rendição, não para Deus aqui, mas para a carne, quando eu cheguei aqui dentro. A falta da rendição a Deus, do ímpeto, do amor, uma paixão.
Quando você não entende que você não precisa sentir, se é palpável, que você tem que ser uma pessoa que carrega a luz e seja apaixonada por Ele, independente de qualquer circunstância. Se você não entender isso, você ainda não alcançou o nível de sabedoria maior. O seu Eterno não pode galardoar vocês com frutos doces de quem Ele é. Ele não pode ainda. Eu tenho algo para entrar, não sei se eu consigo entrar nisso, mas eu vou tentar por uma mulher na Bíblia. Do livro de Lucas, capítulo 2, versículo 36. Talvez vocês vão entender aqui. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Famuel, da tribo de Aser. Era uma mulher senhora de idade avançada e tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar. E desde então permanecia viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Aqui. Se eu fosse você, eu guardava esse versículo e meditava, orava. Até você entender o que essa mulher alcançou, que cada um de nós aqui temos que alcançar. O Espírito do Senhor, não estou falando batismo com o Espírito Santo, nem o que o Evangelho nos oferece, eu estou falando aquilo que é constituição da Torá. O Espírito do Senhor, Ele está sobre pessoas que entram na dimensão da sabedoria, entra na dimensão do temor do Altíssimo e anda com Ele. E o Espírito do Senhor, Ele concede ao ser humano o Espírito do conhecimento de Deus, de quem Deus é. Uma das chaves dos 7 Espíritos de Deus, Deus tem me esclarecido profundamente esse mistério na minha vida, para me ensinar um dia a vocês. Mas, se a gente não consegue ter fidelidade às coisas tão pequenas, imagine se a gente ensinar coisas mais profundas e mais altas. Eu vou tentar, de alguma forma, pelo Espírito, transmitir algo que pegue você dentro de você e te ensine algo que eu tenho recebido há dias do Senhor. Dias e dias. E o que Ele tem me levado a conhecer de quem Ele é. E porque Ele pode aumentar a glória dEle na minha vida. Porque eu transitei de um nível de sabedoria para outro. Nós somos provados em cada estágio da vida, em cada ciclo da vida. E existem coisas que, enquanto você se continua refém delas, e essas coisas, seja seus pecados, seja suas fraquezas morais, seja a sua incapacidade de aprender e crescer, enquanto elas ainda se tornam mais fortes do que a Bíblia, o poder da palavra, enquanto elas se tornam ainda mais predominante em você, seja o que for, seja sua orfandade, seja a sua melancolia, seja a sua depressão, enquanto isso ainda predomina e você não se liberta disso, você não evolui para o próximo estágio da vida, o seu anjo, ele não pode te entregar uma nova dimensão de quem Deus é na sua vida. Ele não vai poder te revelar de quem o seu eterno Deus é. Eles não vão poder fazer isso. Eles ficam impedidos de fazer vocês avançar em estágio da vida onde você vai se tornar parte do plano e propósito do eterno sobre a terra. Eu acho que eu preciso fazer isso. Eu preciso abrir uma escola de sabedoria para vocês. E ensinar coisas que eu não consigo numa pregação no púlpito. Só conversando com vocês. Aí vocês vão entender. Aí vocês vão se tornar filhos do Altíssimo. Muitos de vocês estão em processo de se tornar luz para esse mundo. Porque enquanto o conhecimento de quem Deus é
morre só em você, você nunca cumpriu o seu propósito de vida na terra. Todos nós temos a obrigação na vida de ser luz para o mundo e sal para a terra. Deixa eu te dar uma explicação por que Jesus falou isso. Sempre existiu homens que foram levantados como sumos sacerdotes. E o último da grande assembleia dos 120 grandes anciões de Israel foi Simon Hadeshk, Simão o Justo. Ele, durante 40 anos, ele foi sumo sacerdote em Israel. Na época dele, houve tantos milagres que Deus fez em Israel e protegeu Israel. Porque esse homem, ele era um justo. Por isso que é chamado Simon Hadeshk, o justo. Ele alcançou um nível, ele elevou o nível do ensino da lei de Deus. E às vezes você pensa, lei, mandamento, que essa cabeça ignorante que temos, como lei, mandamento do Antigo Testamento, você está muito enganado com isso. Porque depois que eu aprendi, eu estudei, Deus me revelou nomes, eu vi os anjos tirando livros antigos e me dando, que me daria saberes antigos, que só os grandes atingiram isso. E eles vieram e me deram esses livros. Simplesmente eu atingi um nível de revelação e sabedoria assim. Abriu. E eu comecei a pegar na raiz do que de fato o Senhor chamou a igreja dele para fazer na terra, que eu não entendia, que eu recebi esse fundamento agora. O Senhor tinha manifestado um dia para mim uma visão no monte, que eu via, rapaz, essa pregação, isso aqui era para gravar em áudio, isso aqui que eu estou falando. Isso aqui é uma riqueza, se vocês perderem isso aqui. Eu vi uma chave de ouro antiga, e um anjo em visão apareceu para mim e falou assim para mim: esta chave, você vai usar. São fundamentos do apostólico que você vai acessar, que você não conhece. Isso faz tempo. Passou-se meses e meses e meses e meses, até que eu rompesse um ciclo de 1 ano e transitasse uma nova dimensão com Deus na minha vida. E eu transitei para ela. E eu acessei. E o Senhor me ensinou em poucos dias o fundamento de como trazer a restauração da família. E eu vi, e eu descobri o quanto nós, como igreja, queria que o Bispo Mauro olhasse para mim, vocês estão aqui, olhasse para mim, o quanto todos que estão me olhando aqui dentro, todos, inclusive eu estava, quanto nós, se prepara que eu estou falando para vocês, está chegando a restauração, estávamos longe da verdade que podia trazer a reforma da igreja brasileira, a reforma da sua família que está me olhando aqui agora. Aí, os pilares me foi ensinado. Eu comecei a receber, e o anjo do Senhor fez uma nova aliança comigo, e falou para mim assim: eu estou te entregando a família brasileira. E você vai entrar no fundamento. E começou lá no Rio. E é só pancadão. Começou a sacudir, sacudimento começou. Aí, o Senhor foi me levando a sabedoria. Quando Ele está te levando a sabedoria, e um dia eu estava de manhã, eu abri o livro de Provérbios, em 4 capítulos. O Senhor me entregou uma revelação, que eu nunca tinha visto ela. E me entregou mais de 13 pontos importantíssimos, e me ensinou, veja o que é sabedoria. E Ele me deu uma mensagem, ela está guardada. Não sei quando vou abrir e vou te dar esse segredo para você, esse tesouro na sua vida, do que a sabedoria vai fazer na sua vida. E por desprezarem ela, as consequências que têm acontecido nas famílias que estão aqui me vendo, na igreja brasileira. E o Senhor está me entregando aquilo que é origem, que Paulo tinha, que Pedro tinha, que João tinha, que eu não sabia. Aí eu descobri que há fundamentos apostólicos que eles nunca foram ensinados e acessados.
E Deus, pela misericórdia, tem me concedido uma grande misericórdia de ensinar coisas para a igreja, para vocês, de todos os tipos de assuntos e fundamentos dentro do Evangelho. Todos os tipos de assunto vocês têm. Tudo, vocês têm tudo. Não te falta nada. E agora Ele me deu uma outra parte para continuar minha missão com vocês nesses anos pela frente e agora em diante. E eu quero ensinar algo a você. Quando o Senhor fala para você ser luz para esse mundo, sal para a terra, Jesus ele tá falando algo específico que já existia dentro da cultura. E agora ele vai ensinar uma outra coisa. Ele mostra, através de um envio, um segredo que existia. Existem segredos que eles transferem de geração em geração. De geração em geração, vai sendo transferido dentro da própria Constituição, onde até Jesus aprendeu sobre isso quando ele era criança. E ele ensinou nos Evangelhos. Ele ensinou. Naquela época os fariseus tinham isso, só que os fariseus, por questão da época do governo junto com os romanos, eles corromperam algo. E Jesus entra exatamente no ponto para trazer a reforma de novo. Então, consideradamente, Jesus foi o maior sábio, o último, ok? De todas as outras. Então, foi 121, se eu fosse colocar que ele foi o maior. Que ele trouxe uma luz e uma reforma. Ele ensinou o Antigo Testamento, as leis dos profetas, e te entregou como um Novo Testamento para nós. Embora o Novo Testamento só comece no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26. E esse é o sangue da nova aliança. Ali começa o Novo Testamento. Esse é o sangue, ele selou ali. Então, tudo que ele ensinou antes, fazia a mesma coisa, é a mesma continuação do que sempre foi. O que sempre foi. E Deus, Ele quer te prosperar. Ele quer fazer coisas extraordinárias, o eterno, na sua vida. Ele quer fazer isso na sua vida. Mas pegar você e restaurar, começar pelo seu pensamento, a sua conduta, e trazer vocês para dentro de um fundamento que é eterno, que é glorioso, que vai trazer transformação em todas as áreas da sua vida, é a coisa mais quase impossível hoje dentro do Evangelho. Esse sistema de culto de Evangelho é impossível. Eu vou ter que trabalhar com outras ferramentas, dar pincelada para ver se você desperta e fala, eu quero isso, apóstolo. Aí sim, Ele vai poder se revelar a você. Então, vamos começar no ponto aqui. Essa profetisa Ana, essa mulher virtuosa, viveu só 7 anos depois de casada e nunca mais casou na vida. Com 84 anos, ela não se apartava do templo, ela orava dia e noite, com jejuns. O que significa isso? Jesus te deu o Espírito Santo, o sangue dele, nova aliança, anjos. E às vezes você não tem talvez 1% da virtude que você era para ter hoje e não tem, não desenvolveu até hoje. As pessoas elas entram num culto e mastigam chiclete o culto inteiro. É uma pouca vergonha isso. Porque elas não evoluíram e não entenderam o espírito do temor do Altíssimo, que prosperará a vida dela em todos os seus caminhos. Ele vai te prosperar. O espírito do temor, ele te dá consciência de quem Deus é. Existem 7 espíritos de Deus, 7 lâmpadas que Deus colocou dentro de nós. Que é a menorá. Eu já ensinei isso para vocês, tem um ensinamento online. O espírito do conhecimento e do temor. Que espírito de conhecimento é esse? Tá? Espírito de conhecimento e temor de Deus. Essas duas partes faz você conhecer quem Deus é e ter consciência em todos os seus atos e ações que você trabalhar através do espírito de sabedoria, do espírito de conselho, de bravura
todas as outras ações suas, como um ser humano na terra, todas as suas práticas e ações, o resultado dela, por causa do espírito do conhecimento e do temor de quem Deus é, se tornará sempre ações justas, ações que não comprometam a sua justiça diante do Altíssimo. Então, se eu olho para o Senhor, segundo a palavra de Deus, ela nos ensina que nós não devemos julgar. Esse é o julgamento precipitado, é o julgamento que você vai detratar a imagem da pessoa sem saber a causa ou motivo porque ela está de um jeito ou de uma forma que não está te agradando. Segundo a própria raiz das tradições dos grandes mestres ensinaram para a nação de Israel, você não tem nem direito de pensar em julgar uma pessoa. E antes de você pensar em julgar qualquer pessoa, primeiro tente se colocar no lugar dela, aí depois você pensa em julgar, se você vai conseguir ou não. Segundo Simon Justo, ele diz uma coisa muito importante sobre esse mandamento de não julgarás o teu próximo. E falar, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que mesmo que uma pessoa aparentemente expresse qualquer tipo de ação e atitude que contrarie você e o seu senso de justiça, não se precipite a abrir a tua boca em julgar. Ou pensar mal dessa pessoa. Até que você procure entender a causa por que ela está assim. Porque você nunca sabe a causa ou o motivo que provocou uma ação na pessoa, que ela está de uma forma que talvez está desagradando você. Essa irmã está sempre fechada, cara fechada. Quem te colocou como Deus dela, de julgar ela? Você perguntou por que ela está fechada? Você sabe o quanto essa pessoa talvez sofre? Você sabe o que está acontecendo na vida dessa pessoa? E escute o que eu vou te ensinar. À medida que vocês propagam a verdade entre vocês e amam a verdade, e se tornam sábios, e propagam a luz na terra, que é a justiça, a bondade e todo o ensinamento que a Bíblia ensina para nós, você vai replicando, multiplicando e fazendo a bondade, a justiça, amando o seu próximo como a ti mesmo. E ainda existe um termo muito bacana que eu admiro, que os sábios escreveram. Aquilo que você não quer que as pessoas te façam, não faça a elas. Isso cumpre o mandamento de amarás o teu próximo como a ti mesmo. O resto é explicação. Então nunca faça e nunca pense de alguém aquilo que você não quer que uma pessoa pense ou faça contra você. E um dia que vocês atingirem isso, estou te falando de coração e mente, assim é o meu interior. Eu luto para que o meu interior permaneça estável, equilibrado. Eu não tenho julgamento, pré-julgamento contra você. Eu tenho o amor de Deus para você, está dentro de mim. Eu tenho só o direito de manifestar o amor de Deus por você. Esse é o direito que a Bíblia te dá, como filhos do Altíssimo. Então, na medida que você consegue vencer um julgamento no coração e mente, a sua luz transcende. Ele se aproxima de você. O próprio Espírito do Deus vivo, ele começa a te procurar. Ele se revela a você. Há muitas passagens na Bíblia que diz que Deus se aproxima e se inclina para o justo, para o clamor de um justo. E o nosso foco, objetivo aqui essa noite, eu estou tentando chegar em algum lugar mais profundo com você, é despertar o justo que está aqui dentro. Tornar vocês um justo em todas as ações e comprometimento com a vida que Deus te entregou. Eu senti Deus me entregando novos fundamentos e mexendo na minha natureza. E quando Ele começou a me entregar esse novo fundamento, o Senhor, Ele mexeu com a minha estrutura familiar, eu, minha esposa e minhas filhas. E um anjo do Senhor apareceu a mim e falou comigo claramente: trabalhe mais dentro da tua casa. E eu falei: Senhor, amém? O que tu queres?
Ele foi modelando sentidos profundos dentro da minha natureza, pelas minhas filhas, pela minha esposa, que eu fui alcançando o que eu não tinha. E foi despertando coisas ainda mais profundas, o zelo mais profundo. Aí o Senhor falou assim, aí o Senhor me mostrou e falou assim, está vendo isso que eu estou te entregando? Continue, porque você vai atingir algo muito profundo nisso. Esse aqui é o seu maior patrimônio. E eu vou te ensinar por que eu criei e dei isso ao homem. E quando Deus vai te levando um nível de profundidade dessa, você encontra a justiça dele em outro nível. E isso te dá favor. Favor. Simplesmente eu sinto e vejo na minha vida a prosperidade de Deus aumentar dia a dia. Por causa do ato de justiça que eu estou tendo com a minha família e replicar o que Deus está me dando para vocês. Então, escute, justos. Quando você se torna luz e sal, significa que você que está aprendendo do teu Deus, que você que está se alimentando dele, você tem a obrigação de replicar na terra para o máximo possível de pessoas, quem estiver perto de você, você tem que dar a ela o conhecimento do Altíssimo. O problema é você é evangélico, você diz que é crente, você não prega para as pessoas, e quando prega, você dá uma mensagem evangelística na rua, Jesus te ama, você não vai converter pessoas, raramente você vai converter uma pessoa assim, mas um dia, que nós pegarmos o que Jesus, o modelo que Cristo nos ensinou, apostólico, 2 em 2, vá em casa, a casa que abrir a sua porta, derrame sobre elas a sua paz. E o que você faz ali dentro agora? Ensine o que eu vos ensinei. Porque, segundo a própria tradição, desde o Talmud, na época da Babilônia, como é que eles conseguiram restaurar a nação de Israel, que estava totalmente quebrada, de um jugo de 70 anos, escrava dentro de uma nação idólatra, com um costume totalmente diferente deles, que não tinha mais templo, não tinha mais como fazer e cumprir todos os mandamentos, as mitzvah, que Deus pedia ao seu povo. E o próprio livro de Deuteronômio, o Senhor diz bem claro, os mandamentos que eu vos dei não são pesados, não estão distantes de vocês para que não possam ser cumpridos. Existem 613 mandamentos, 613. 248 deles são positivos, que você tem que fazer. 365 deles são negativos, que você não deve fazer. Aí vamos descobrir como é que você cumpre 613 mandamentos. De uma única forma. Tem só um jeito. Se você alcançar a justiça de um justo, o coração justo. E uma vez que você torna-se justo, você consegue cumprir todos os mandamentos. Porque todos os mandamentos se resumem em uma só lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que a consciência evangélica não dá isso para vocês. A consciência desse evangelho que é pregado nunca vai ensinar vocês a entender o que é o padrão de ser um justo na terra. Desde o seu comportamento, a sua ética, a sua moral. A sua justeza está fraca. Por isso que oram e os demônios ainda prevalecem contra as orações de muitos. Demônios e principados só não prevalecerão mais contra vocês quando a justiça ela estiver em todo o seu comportamento moral, espiritual e as suas ações. Você está desimpedido. Tem uma palavra no livro de Deuteronômio, vê se vocês acham para mim aí pesquisa aí, eu esqueci o capítulo agora. O Senhor diz: eu vou circuncidar o coração de vocês. Acho que Deuteronômio capítulo 10, eu não me lembro agora. Eu vou circuncidar o coração de vocês, eu vou tirar o prepúcio do coração de vocês e vou desobstruir a alma de vocês para que vocês entendam a minha palavra, a minha lei. Porque enquanto o coração está endurecido, enrijecido, e você não está buscando o caminho do justo, as veredas da justiça, o prepúcio, o bloqueio está ali, você fica impedido de entender Deus em níveis de luz, em nível de relacionamento, quebrantamento, todas as esferas que Ele pode se manifestar para você. A pessoa... Deuteronômio 10, 16. Olha lá. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para que
Amareis ao Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Aí ele começa a falar depois ali dos mandamentos. Vocês vão conseguir assim cumprir os meus mandamentos, cumprir a minha palavra. Escute. Escute, pai e mãe. O padrão comportamental da nossa família, você pode ter certeza que eu estou te falando, ele tem muita iniquidade. A iniquidade da nossa cultura, a iniquidade das nossas tradições, a iniquidade do nosso próprio comportamento que precisa ser liberto, ok? E a iniquidade do sistema do mundo, que é a tecnologia, etc. Se a gente não quebrar isso e estabelecer o padrão que Jesus ensinou de como restaurar a família, restaurar o mundo, tem como restaurar o mundo? Tem. Porque esta foi a ordenança que Deus deu à nação de Israel para revelar o nome do Todo-Poderoso ao mundo e a sua lei. Esta era a missão de Israel, evangelizar o mundo inteiro. Como esses grandes reformadores, chamados 120 grandes sábios do Conselho de Israel, conseguiram, todos esses séculos. Irmão, olha a Bíblia, olha a história de Israel. Eles foram destruídos e se reergueram de novo. Como, pastor? Como poder restaurar todo mundo aqui dentro? Só tem um jeito. Um jeito. E as pessoas não estão fazendo aquilo que o Senhor nos ensina todo o tempo em suas palavras para a gente. Eles não estabeleceram a lei de Deus, a sua Bíblia que está na sua mão, como âncora da alma, como a prioridade máxima da sua vida, em meditar dia e noite nas Escrituras. Por isso há tanta fraqueza na sua família e nas suas orações. E o Senhor, eu estou recebendo, eu estou sendo ministrado por anjos isso, porque isso não é fácil alcançar isso que eu estou alcançando. Eu falei, Senhor, eu estou entrando em outro nível. Quando eu tinha 23 anos mais ou menos, eu tive uma experiência em Brasília, fiquei um tempo, eu ajudei numa restauração numa igreja, eu vivi um grande mover em Brasília, fiquei 40 dias trabalhando para uma igreja, com a minha esposa e voltando para casa. Antes de eu voltar, eu tive uma visão. Eu entrei em espírito, eu estava num sonho, uma visão em sonho, que eu andava na rua. Aí meus amigos de rua, as pessoas que me conheciam, né, todos meus vizinhos, aí começavam a rir de mim. E eu, Robson? Aí eu ficava tímido, escondendo. Aí de repente eu mesmo me olhava como é que eu estava. Eu estava barbudo, meu rosto era de um jovem, mas minha barba era de um ancião, e meu cabelo era grande de um ancião. Eu tinha um talite na cabeça. E o Senhor falou assim: te tornarei sábio cedo. E ao poder do sábio, e há dimensões da prosperidade da vida em todos os sentidos, que só será alcançada quando a palavra de Deus se tornar não só um tempo dedicado a Deus, mas o motivo, o fundamento da sua alma, o sustento, o que sustenta e mantém a sua vida, não só como a palavra em um livro que você lê, não só para ler, não só para aprender sobre Deus. Não, você não entendeu. Você tem que pegar a Bíblia como tudo o que Deus, escute o que eu vou falar, o Eterno, deu para o homem, que o homem precisava para viver por meio dele, da justiça dele, está escrito. Então, quanto mais você medita, você alcança o acesso a essa luz, de quem Ele é. O próprio Espírito de Deus, Ele está ali. Ele se encarregará de desimpedir a sua vida. Escute, eu estou falando sério. Se aplicarmos isso como regra e conduta para a transformação da nossa vida, nossa elevação, aí sim, você pode ter certeza que você vai despertar, você não vai mais se conformar,
em chegar num ambiente onde você diz que você chegou na casa de Deus e achar que está adorando a Deus. Aí sim você vai acordar para a vida. Porque quando o justo e a Assembleia dos Justos estão reunidas, o que o coração dos justos tem que fazer? Clamar por justiça, amar o ensino, agarrar com todo o seu coração o ensino da palavra de Deus. Somente o ensino da palavra de Deus transformará a sua vida. Podemos mudar qualquer pessoa aqui dentro, desde que nós devemos restaurar o justo. O justo. Qual o seu nível de justiça diante de Deus? Você está andando diante de Deus com a justiça do que você conhece pela natureza da sua cultura, da sua vida, da sua moral, ou você está andando pela a consciência do que a Bíblia diz? Não da sua moral, mas a moral dele está escrita ali. Não é a sua, é a dele que dá para você. A nossa, por mais bela que seja, se ela não estiver no temor de quem ele é, do que ele nos ensinou, é justiça própria, é insuficiente. Eu sei, beleza, eu sei fazer boas coisas, mas eu não sei fazer boas coisas pelo meu poder em mim, mas porque o meu Deus me ensinou que é assim que se faz. Então eu estou dando louvor e reconhecimento. Aí sim, essa justiça tem poder no mundo espiritual. Será que alguém aqui está ouvindo aqui o que eu estou ensinando? Eu vou finalizar já para liberar vocês. Ana, 84 anos, jejuava, orava e não se apartava do templo. Você tem quantos anos de idade? E você fica reclamando da vida que você tem? Qual é a sua maior missão agora, depois que você creu que Jesus Cristo é seu Salvador? Qual é a sua maior missão? Alcançar o fim da sua fé, como 1 Pedro diz, a salvação da sua alma. Como é que você vai salvar a sua alma? Você vai se tornar um justo. O justo viverá da fé. Se você não entendeu a dimensão do justo, toda a fé, ela se torna insuficiente, inoperante, incompleta. Se você não firmar a justiça, a fé não tem valor. O justo viverá da fé. O justo viverá. Então você se torna o justo. Jesus, ele te trouxe a justiça dele. Como é que você vai vencer os seus piores males da sua alma, da sua carne? E o mundanismo? Como nós vamos quebrar o poder que as mídias sociais, elas influenciam hoje na nossa casa, na nossa vida? Como nós vamos quebrar os maus hábitos de não conseguir nem ler nem 10 minutos a Bíblia, mas ficar 2 horas com o celular na mão? Como eu vou ajudar a restaurar a sua vida? O quão distante de Deus, irmãos, as pessoas estão dentro das igrejas. O pior é que o sistema está falido, está em apostasia. Hoje ficou mais fácil montar as estruturas, então dinheiro, recurso, dinheiro e sistema. É uma empresa. E nós não estamos vendo homens parar o povo e falar a verdade para o povo. E lutar pela restauração do povo. E agora eu te ensino. 2 em 2 em casa. Como eles conseguiram restaurar a nação de Israel? Esdra foi um dos grandes reformadores de Israel, e foi Esdra, um dos maiores membros do grande conselho dos sábios que manteram a nação, que o nome dele está escrito dos 120, foi Esdra. Mardoqueu foi outro. Esdra, como é que ele levantou a nação? Como é que ele conseguiu restaurar uma nação, igreja? Nós podemos restaurar uma nação, igreja, se fazer as pessoas voltar ao santo temor às Escrituras. O Senhor diz: eu exaltei a minha palavra acima do meu nome. Você sabe o que significa a Bíblia? Ou vou colocar o Antigo Testamento para um judeu?
Quando do Monte Sinai Deus fala com o povo e todos ouviram a voz que veio do alto, porque havia trovões e som de trombetas. E Moisés falou: vocês ouviram a voz. E vocês tiveram a referência de onde veio, porque através dos trovões ela veio do alto. E vocês viram o fogo que estava sobre o monte. E você viu a voz que saiu desse fogo. É chamado a lei tirada do fogo. Os mandamentos de fogo. Que quando esse fogo chega, ele vem para trazer o quê? Refinar o homem. Nós, por causa das omissões e muita brincadeira evangélica, passamos muitos anos e se esquecemos. Se nós tivéssemos fundado isso, a igreja, sobre esses valores que estou ensinando aqui hoje, e os líderes que nos doutrinaram lá atrás tivessem alcançado isso, o evangelho hoje seria extraordinário. Estaríamos vivendo a plenitude da glória, porque cada um de vocês, na medida que você se torna um justo e alcança a justiça e o conhecimento do seu Deus, aí você vive o temor dele. Aí você vive o temor dele. Existem 7 tipos de temor, mas existe só um tipo de temor, que é o temor a Deus, que faz o homem alcançar a salvação. Eu um dia ensino para vocês. Mas eu estou tentando te ensinar algo muito precioso aqui. Estou tentando conscientizar vocês a despertar o seu senso de justiça dentro de você. Poucas pessoas valorizam a leitura. E o tempo de devoção à oração, como Ana orava. E por que ela estava no templo? Porque no templo ensinava a Torá, a lei. Os grandes reformadores, eles formavam escolas de ensino, formavam discípulos e falavam para os seus discípulos: vão agora e preguem por todo Israel. Os discípulos tinham uma missão. Quando eles saíam das escolas de Esdra, a escola de Simão, o Justo, Mardoqueu, o que eles faziam? E foi Mardoqueu que discipulou e ensinou Esther a ser uma justa. E se Esther não tivesse Mardoqueu como discipulador dela, ela não suportaria o governo, ela não entraria. Deus só colocou ela lá, porque ela era portador da lei de Deus. Quando você se torna portador da justiça e da palavra de Deus, Deus te coloca em lugares de autoridade na vida. Não adianta falar para mim que você tem luz só porque você fala que você recebeu o dom do Espírito Santo. Não confunda uma coisa com a outra. Nós estamos vendo pessoas que têm dom do Espírito Santo, mas não têm fruto do Espírito. E nem virtude, nem poder do Espírito. Foram um dia despertados pelo Espírito da graça, mas não conseguem dar continuidade. Porque o Senhor diz: eu escreverei minha lei na tábua do vosso coração. E o Espírito, ele vem para revelar a lei do Altíssimo dentro do cerne da tua natureza humana. E fazer que você vença os seus pecados. Fazer que você vença o mundo e os poderes das trevas. E se você não alcançar a justiça de um justo, que a Bíblia te ensina, que todos têm que alcançar para ser salvo, como você será salvo? Eu vejo a maioria das pessoas que são cristãs, apoiado dentro das igrejas numa justiça própria e não conhece a palavra de Deus. Aí você quer ver? Do momento que é contrariada, aí eu quero ver se você tem a lei de Deus ou não. Porque quando você é contrariado, você tem a lei de Deus, você, peraí. Eu glorifico a Deus na humilhação. Eu glorifico a Deus na humilhação. Os vasos escolhidos de Deus, nós que somos escolhidos para trazer o reino de Deus, eu prego Cristo crucificado e Cristo glorificado. Esses dias eu vou pregar Cristo glorificado. Vou entrar na conferência, trazer revelações, manifestações da sua glória. Essa é a minha missão. Mas há momentos que eu subo no altar para pregar Cristo crucificado, que é quando a mão do Altíssimo, a sua palavra, ela está me estreitando tanto, que eu sinto dores santas,
É quando eu subo em cima do altar e eu prego debaixo de guerras espirituais, tribulações. É quando eu subo em cima do altar e eu prego debaixo de pressões. E eu estou pregando Cristo crucificado para vocês. E este é o Cristo crucificado que poucos aqui querem. E não aceitam, e muitos não têm aceitado Jesus na vida deles. Porque quando Cristo, esse crucificado que Paulo nos ensina, pregamos Cristo crucificado, quando Ele está se manifestando em você, filho, vai doer. Vai gemer, tu vai ser contrariado. O poder da ressurreição está aí. É quando tem crucificação. Então tem momento que você senta aqui dentro, o Cristo crucificado está em evidência em você. E isso é o seu motivo de alegria e de glória. Porque depois que você suporta um pouco de crucificação dele e revelação dele, você já transita por Cristo glorificado. As coisas começam a melhorar na sua vida. Daqui a pouco você suporta a pressão, você passa o vale, daqui a pouco, opa, eu estou no lugar de glória de novo. É isso que ele faz. É isso que ele faz com vasos santos, com homens santos. Ele nos eleva a lugares altos, tremendos da sua glória. Eu subi esses dias lugares tão altos, irmãos. Lugares que eu nunca tinha subido na minha vida. E depois desci lugares baixos, profundos de guerras. E Ele me sustentou no alto, Ele me sustenta no vale. Ele é o Deus dos montes e dos vales. E você, se você não aprendeu essa lição na vida, você está perdendo tempo. Que Ele te transforma a sua natureza humana terrena, o seu homem, no vale. Mas Ele transforma e revela dentro da natureza do seu espírito, nos altos. E quanto maior, mais alto eu subo lá, em espírito, mais profundo eu desço aqui como homem, como Ele, que se humilhou, e se humilhou de tal forma, até o ponto de morte, morte de cruz. Se humilhou como servo, e a humilhação ela faz parte do evangelho da sua salvação. E se você não aceita humilhação, você não está aceitando a glorificação. Faz parte da vida passarmos por humilhações. Cristo foi humilhado, é o evangelho, mas o falso evangelho faz você perder o grande momento de transformação na sua vida. Ele te ensina, se alguém te deu um tapa na cara, ofereça outra, não revide. Porque é uma glória que vai nascer em você, que você só vai entender se você suportar. Cristo, pelo esplendor da glória, pela glória que ele adquiriria, que ele entraria, ele suportou toda a contradição contra ele, dos pecadores. E às vezes, irmãos, preste atenção no pecado grave que a igreja faz. Os irmãos se dividem. Não querem orar junto. Isso é gravíssimo. Quando nós estamos sempre procurando apontar, porque um não faz e os outros fazem, você presta atenção no que você tem feito primeiro. Jesus, ele ensinou isso. Tira o cisco, a trave do teu olho, a coluna do teu olho, depois você tira o cisco do olho do irmão. Nós temos que entender que sou justo, as minhas ações têm que falar mais alto do que as suas omissões. Que se você não está fazendo, eu vou fazer você o exemplo, e vou provocar você a fazer. Aleluia. É isso aí. É isso que Deus, é esses que o Senhor espera. Tem uma coisa que é chato isso que eu vou falar. De 100, os grandes sábios, né, dizem, nas escolas dos grandes ensinamentos, dos grandes mestres, diziam-se que de 100 alunos, 10 se tornavam justos. Só que de 10, somente 2 ou 1 conseguia replicar a justiça na terra. Eles ensinam, continuam ensinando a pessoa na sua infância, na sua fase de amadurecimento e quando estiver madura. Porque você nunca sabe quando verdadeiramente ela vai despertar para a luz e se tornar luz. É quando a pessoa despertou, é quando ela deseja estar pregando, ensinando, indo de casa em casa, amando, se doando. Pronto, ela despertou. Ela se tornou justo e entrou na luz. Ela consegue agora ser luz. Desculpe, irmãos. Talvez eu possa ofender sua fé no que eu vou falar. Mas há momentos que eu vejo mais esperança e salvação no testemunho de Jeová do que no meio dos evangélicos.
eles pelo menos estão obedecendo o que você não está obedecendo. Eles vão de casa em casa. Você chega na casa de um testemunho de Jeová, eles vão te falar do Eterno, de Jeová. Eles vão pegar um ensino e vão querer te ensinar. Porque eles alcançaram o que nós deveríamos ter alcançado. Se nós, que temos o conhecimento do Deus do poder, tivermos conhecimento agora do Deus da justiça e da santidade, o Deus da palavra, se pegarmos o Deus da palavra com o Deus do poder que nós temos, nós seremos imbatíveis. Às vezes, eu observo tanto o movimento do poder de Deus. As pessoas são embriagadas do Espírito, elas recebem, são libertas de demônios, tantas coisas maravilhosas acontecem. Mas o que falta ainda? Para que esse poder produza virtude? O que falta ainda? Para que esse poder que manifestou foi tão profundo, tão real para ela, faça ela se transformar numa nova criatura, ser de fato justo. O que falta? Enquanto a sua consciência e o íntimo do teu coração não despertar para ser um justo e entender a sua missão na terra, que o Eterno te deu, que um dia Ele vai te cobrar, a cada um que está aqui dentro. Um dia Ele vai te perguntar: quantas pessoas você ensinou o meu reino? Quantas pessoas um dia você abriu a Bíblia e falou da minha palavra a elas? Seremos cobrados. Não haverá profunda e grande transformação na sua família se você, marido e mulher, e seus filhos, não sentarem na sua casa e estudarem a palavra junto. Eu estou te falando estudar. Ao ponto que para um judeu, o estudo da Torá dentro de casa faz que a natureza da sala tome uma nova identidade. Que a sala se torne um lugar de encontro com o Eterno na sua palavra, não mais um lugar de entretenimento. A sua sala não era para ser um lugar de entretenimento, é para ser um lugar de transformação. É uma vergonha. Queria que essa palavra estivesse sendo gravada para a gente publicar aí, né, nos canais. Aí. Pena que não está sendo gravada uma palavra dessa. Que é uma vergonha esse evangelho viciando pessoas em culto, mas eles não estão sendo efetivos ao ponto de fazer a sua casa, a sua vida ser o culto que Deus precisa. Aqui, olha para mim, aqui, esse ambiente aqui, era para ser secundário e extensão do que Deus começou a fazer lá. Aqui não era para ser primário, porque a igreja primitiva começou dentro das casas. Nunca, vocês não vão, desculpe meus amiguinhos lindos, eu vou ofender mais um pouquinho, não vamos sair do lugar enquanto nós não nos responsabilizarmos com a missão de ser luz e ser sal. Vocês estão esperando mais o quê? Mais um curso de evangelismo? Mais não sei o quê? Meu querido, desculpe, eu vivi e vivo. Eu vou te falar. Meus 17 anos de idade. Eu evangelizava independente se um pastor pediu ou não. Eu trazia pessoas para dentro da igreja. Eu pregava para os meus amigos todinhos da rua. Eu levava eles para a igreja. Eu ganhava alma para Jesus. Eu saía com as irmãs de oração, começava de manhã, 8 horas da manhã, e só terminava 18 horas da noite, que era a hora que eu já pegava o ônibus, e eu ia para a escola, e ficava em jejum durante o dia inteiro. Eu fazia 10 casas, pregando, orando com as irmãs. 10 casas eu fazia com as irmãs de oração, e depois eu ia para a escola. O homem que eu me tornei hoje não começou aqui. Começou com atitudes na minha juventude, de pegar livro dentro de casa e ler, pegar a Bíblia dentro de casa e ler, de ensinar meus amigos na rua a Bíblia, de pregar na igreja, de pregar nas igrejinhas,
de pregar para dentro. A casa da minha sogra, quando eu entrei na vida Monique, a casa dela era miséria total. Era rato para tudo quanto é lado. O chão era de barro. Eles viviam uma miséria extrema. O Robson chegou. Cheguei com 18 anos de idade, ali. Quando o Robson chegou, a luz que estava em mim entrou naquela casa. O Cláudio se converteu, voltou para Jesus. O Léo voltou para Jesus. A Mariana voltou para Jesus. A casa, os ratos sumiram. A casa começou a fazer obra. Tudo. Porque dentro da casa eu comecei a ensinar a Bíblia. Eu fazia culto. Começamos a fazer culto no quintal. A casa mudou. E a tua casa, quando vai mudar? Quando o Eterno tiver um altar dentro da tua casa, que a extensão do trono da graça esteja no centro da tua sala, ele vire prioridade da sua vida, da sua família, e vocês tirem essa imundícia, esse lixo desse mundo de dentro da casa de vocês. E vocês olhem, um dia vocês vão olhar para certos vídeos, certas coisas na televisão, e falar, isso aqui é imundo, é anátema. E vai ter um dia que você vai ter uma ira tão grande contra isso, que você vai entender, você vai despertar. E quando você despertar, você vai falar assim, isso me roubou e roubou minha família, destruiu meus filhos, essas telas, esses filmes, esse comportamento dentro da minha casa, acabou com a minha vida. Quando decidimos, tudo vai mudar. Toda a mudança está hoje nas suas mãos. Toda a mudança. O que um homem de Deus aqui pode atribuir à sua vida, te dar a mais, receba. Mas vai na fonte. Volta para a fonte, irmãos. Volte para a sua família. Volte para o seu Deus. Se arrependa. O tempo está passando. E você precisa se tornar um justo. A sua família precisa ser salva. Não adianta discutir religião. Pega um dia a Bíblia e leia. Leia com aquela pessoa que é tão dura e difícil. Convide para um ensino bíblico o teu vizinho. Dê um curso bíblico na tua casa. Tu vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E vou te ensinar ainda, hein? O Senhor falou isso para mim. O que me prosperou minha vida? Foi o sistema evangélico? Foi o sistema de oferta? É porque recebe primícia? Não. Eu comecei lá de baixo. Foi dando a palavra de Deus. Dando, semeando. Semeador da palavra. Eu fui colhendo a minha vida. Deus foi me prosperando. Dormi anos no chão com a minha esposa. Já era pastor, jovem. Dormi anos no chão. Ia nas igrejas, as pessoas me ofertavam e não aceitavam. Muitas vezes eu falava não. Era raro receber oferta. Tinha uma profissão que eu podia trabalhar, ganhar. Deus falou para mim e para minha esposa, pare tudo. Eu entreguei tudo. E eu me voltei para a palavra, me voltei para a oração e coloquei toda a minha confiança no que Ele falava comigo. E o Senhor começou a fazer milagres. Eu comecei a ser visitado pelos anjos. Eles chegavam na minha casa, sentavam na minha cama, no chão, do meu lado, e vinha falar comigo, porque tinha um justo que dava testemunho do eterno, do Jesus verdadeiro, numa comunidade pobre, cheia de maldade e iniquidade. Um justo pobre, mas era justo. E eu me agarrei a ele. Eu ia nas casas de noite buscar as crianças para ir no culto na minha igreja, minha igrejinha. Eu ia lá buscar, bater na casa dos vizinhos para eles ir para o culto. Saía 1 hora antes do culto, às vezes 2 horas, entrava lá no meio da favela, lá no buraco, lá no negócio tudo escuro, e pegava as crianças, pedia para os papai, e eu e minha esposa levava as crianças para dentro da igreja. Testemunho, querido. E que testemunho você tem para que o teu Deus te abençoe em alguma coisa na sua vida? Qual é o seu testemunho? Você pode orar muito, mas o que você está fazendo? Ele quer ação. É ação.
Ele te pede ação. Todo o tempo, obras. Todo o tempo, ação. A tua fé sem obras é morta. Ore e vá lá e evangelize. Não se engane. Se nós não trabalharmos, vamos morrer. Se eu ficar velho, vai morrer. Vai ficar perdendo. Aí depois fala assim, por que eu não estou tendo avivamento mais pessoal? Porque eu estou desanimado. Porque você não faz nada que o próprio Eterno venha te apoderar dele. Como a unção vinha na minha vida? Porque eu ia trabalhar. Eu passava o dia inteiro evangelizando na rua, cansado. Eu chegava, Senhor, eu estou tão cansado. A glória caía. Ele me visitava. Eu tinha uma alegria, alguma fé, uma força, porque eu não tinha nada. Nada. Eu tinha fé, eu tinha simplicidade. Eu passava o meu dia dentro de um quartinho. Eu tinha um quartinho que eu morava com a minha esposa. E orava. Era dali para o monte, em cima do púlpito da igrejinha. A minha vida era essa. E as pessoas, o que vocês têm hoje, eu não tinha naquela época. O ensino, os livros, as revelações que Deus já me usou para trazer para vocês, porque depois que você atinge o status do justo, Ele te dá um assentamento, Ele revela tesouros dentro da tua natureza, que vem segredos, revelações, e você dá às pessoas. Então, você recebe de um fruto do que eu recebi do Senhor, daquilo que eu paguei um preço muitos anos. E você poderia dar muito fruto, mas não está dando. Aí a gente encontra sempre um motivo para dizer, estou desanimado. Você sabe o quanto longe da salvação você estava? Você sabe que era impossível vocês serem salvos? Paulo diz que estavam sem Deus, sem esperança, perdidos no mundo. Vocês não tinham direito nenhum de salvação, igreja. Só existia salvação para eles lá. Só para eles. O quanto longe nós estávamos da lei do hebraico. Nós não tínhamos nada. Nada. Mas Jesus disse que Ele veio salvar a ovelha perdida, os gentios. E você imagina como talvez seria impossível. O impossível aconteceu com você. E o Evangelho um dia chegou na sua vida e você estava em podridão, você estava em pecado. Você estava sujo, você estava perdido. E hoje, olhe um pouquinho disso que já fez na sua vida. Será que a gente tem motivo de dizer que estamos desanimados para fazer a obra dele? Aquele que deu a vida por nós? Pessoal, eu estou desde meus 16 anos. Eu não parei. Eu não paro, eu não posso parar. Porque o dia que eu parar, eu vou perder. Eu vou perder minha luz. Eu vou me afastar de Deus. Então eu tenho que estar continuamente o quê? Trabalhando. Deixa Deus trabalhar em mim. E eu trabalhando através do que Ele fez em mim, em você. Então, você tem que entender que a sua mente, a sua mentalidade, eu estou finalizando agora, tem que mudar. A conduta da sua mentalidade. Então, isso você vai ter que mudar. A sua consciência, a tua forma de pensar. É o que Paulo diz, transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Eu sou um justo, a minha missão é fazer o povo enxergar assim. Desde que tu levanta o temor ao seu Deus. Fé não é emocional. É compromisso. Um dia eu tinha feito uma pergunta assim, Jesus, eu quero que o Senhor me fale, o que é fé? Eu quero ver o Senhor, eu já sei de tantas coisas, mas eu quero que o Senhor me fale algo. Eu quero ter uma experiência, me fala para mim, o que é fé? O Senhor falando para mim. Aí não me respondeu. Aí, pastor, eu já esqueci disso. Aí esses dias eu estou na dimensão lá da glória. De repente, fé, eu sou a fé. Me respondeu. Então, quando você negligencia a fé, você deixou Jesus de lado. Quando você perde a verdadeira fé, você fica omisso. Você perde o ânimo de orar, porque você perdeu a fé.
É a fé, é Jesus, com dele é teu tudo. Você sempre tem que voltar ao ponto de novo. Volte de novo ao ponto onde vocês perderam a consciência de fé, a pureza, a entrega, a verdade. Aí sim, o Espírito Santo vai se manifestar na sua vida. Ele vai te buscar lá no seu quarto, lá nos seus sonhos. Você não vai precisar ficar, eu vou atrás de uma grande manifestação que o homem de Deus vai trazer um manto. Não foi nada disso que me mudou. Foi dentro do meu quarto, a minha fé, a minha dedicação ao meu Deus. No meu secreto, é o mais importante de tudo para você. É o que você faz em secreto entre você e o seu Deus. É lá na sua casa, é lá no particular com a sua família. Lutar, vai ser luta. Vocês vão sentir fardo. Vai ser difícil, sabe por quê? Carne, mente corrompida, carne, corrupção. Você vai vencer a corrupção de si mesmo. Então toda vez que você tiver muita dificuldade em ler a Bíblia, sentar com a tua família e falar assim, eu estou corrompido e vou vencer essa corrupção. É o meu lado ruim, eu vou botar isso para fora, eu vou vencer esse negócio aqui agora. Então vai fazer um novo comportamento, é trabalhar, é trabalho. Mas as pessoas não querem trabalhar pela fé. É trabalho. É trabalho. Trabalho. Vamos trabalhar para que nós venhamos atingir o testemunho de justos. Aí vou dizer para você, essa extensão aqui, na casa de Deus, que é a primeira casa de Deus, a sua casa lá, a casa de Deus. Aqui extensão, quando nós nos reunimos aqui, dentro da justiça, do padrão, meu filho, aí tu vai ver o povo adorar mesmo. Aí você vai ver a consciência da justiça neles, faz eles dar alto louvor. A minha consciência do meu Deus faz eu cantar, atribuir a Ele isso. Atribua a Ele isso, eu dou louvor a Ele isso. Ele restaura o espírito de louvores dentro de você, aí a sua alegria volta, a sua saúde vai voltar. Está em Jeremias 35, Ele vai restaurar a sua saúde. Quando a palavra vir, Ele restaura a saúde. Ele diz, curarei das suas enfermidades e restaurarei a sua saúde. Porque as pessoas estão perdendo a saúde, porque não tem luz, a Bíblia é a palavra. É o quê? Força, cura para os nossos ossos. A Bíblia, ela diz, e ela é isso. Porque eu sou esse homem forte, irmão. Eu sou uma pessoa magra. Mas porque eu sou assim, porque eu trabalho tanto, por causa da palavra. É Ele. É orar. É ler. É estar nele. Pensar nele. Isso é luz, é saúde. Todo problema de saúde que temos, desculpa, eu vou te falar a verdade. Consequência da iniquidade geracional, da decadência humana, sim. Mas há coisas que é o pecado. Quando você tirar certos pecados da sua vida, que hoje talvez não é pecado, mas você vai enxergar que é pecado, a forma de olhar para as pessoas, a forma de tratar as pessoas é... Então, quando você olhar seu próximo, trate ele como você gostaria de ser tratado. Respeito. Respeito. Pisou no teu pé, calma. Faça a sua parte, calma. E ajude o outro a cumprir a parte dele. Quebrante o outro, fala com sabedoria. Fala com sabedoria. Vamos aplacar a ira dentro de casa com palavras de sabedoria. Temos que atingir isso o mais rápido possível. Você precisa disso. Você recebe essa palavra? Amém. Fica de pé. Hebreus diz, né? Carregar os vitupérios de Cristo para fora do acampamento, né? Ah, tá gravando? Eita glória! Tá ao vivo aí? Sabia que tá ao vivo, não? Obrigado. Isso aí. Vou fazer uma oração para você depois. Escute. Quem daqui estará no evento amanhã? Quase todo mundo aqui? Ah, que maravilha. Então, eu posso pedir uma coisa? Me poupe hoje. Eu já te dei o melhor. Adorei com vocês. Eu me entreguei em espírito aqui no altar. Tá? Eu falei, eu vou adorar. Aí, posso falar coisa espiritual para você assim? Abrir um pouco. Aí chegou um anjo assim. Adoração. Falei, eu vou mergulhar. Eu vou aproveitar. Com tempo a tempo.
Se você se tornar como Ele é, você vai começar a ver Ele. Você precisa ser como Ele é. E isso é trabalho. Lembre-se disso. Vamos lutar todos nós por isso. Amanhã, quando você olhar para a sua Bíblia, a sua carne vai falar: tem que resolver as coisas aqui rapidinho, é criança, é problema, tem que tomar um café. Você olhar ela, toda vez você vai renovar isso. Você é minha maior prioridade. Você é a âncora da minha vida. O sustento do meu dia. Eu preciso de ti mais do que qualquer coisa desse mundo. Eu preciso da palavra. Eu preciso de você. Eu vou te amar como meu melhor amigo, minha melhor amiga, a palavra de Deus. Eu vou entender, eu vou entrar nessa dimensão de luz. Um dia, irmãs, eu comecei a ler a Bíblia inteira, acho que foi ano passado isso que eu tive essa experiência. Aí eu peguei, vou ler a Bíblia inteira. Aí comecei de novo. Fui indo. Aí um dia eu fui dormir no escritório, tive uma experiência. Eu creio que você vai crer que eu vou falar. Eu estava deitado no sofá. De repente, eu entro em espírito, vejo na minha frente um anjo lindo. E falou assim: se tu guardares a minha palavra, te diz o Senhor, guardarei a sua alma e protegerei a sua vida. Pode. Agora, deixa eu te falar só um negocinho aqui. Nós hoje, o padrão que temos de vida normal, como brasileiro, como pessoa, escute o que eu vou dizer para você. Nós somos é quase o oposto do que deveríamos ser e viver. O reino, a palavra, ela era para ser o tudo, não a sobra, não o pouco. O pouco talvez deveria ser, às vezes, um pouco de entretenimento que tem que ter para a vida, mas já não teria mais tanta ênfase, porque uma vez que o Senhor se torna o centro da sua família, o Espírito do Senhor está ali. Ele faz que você se enxergue a Ele como o seu melhor, o seu tudo. Hoje, você fala da minha esposa, eu assim, minha esposa, nós ficamos tantos anos, né, ali junto com o Senhor. Hoje eu tenho condições de viajar, eu recebo convite de ir em chalé, fazer tantas coisas, passar no lugar. Mas eu sou uma pessoa tão compromissada em ela, que ela não tem uma exigência sobre mim. Uma. Vamos sair, você tem que sair, você tem que fazer. Porque ela foi fundamentada na vida comigo, junto. Então, ela não tem ansiedade, não tem desejo de nada. A autossatisfação que temos em Deus e na simplicidade que Deus nos deu na nossa própria casa, a gente já nos livra de tudo. A gente não tem. Para ela, o melhor é ficar ali junto ali. Porque, lógico que a gente sai. Às vezes pega as crianças, vou no parquinho. Eu quero fazer isso por ela. Eu sei que vai alegrar, que vai ser bom. Mas não é mais ênfase. Isso não é mais um problema. Para alguns é um problema. A vida, se você talvez fosse um cristão na Ásia, você não teria liberdade nem de estar aqui me ouvindo. Outros têm tão pouco e são tão felizes. E hoje você tem tanto e às vezes você não consegue ver o quanto você tem. Valorize mais o que você tem. Escute, a melhor mulher que você tem na sua vida é a sua esposa. O melhor homem que você tem na sua vida é o seu marido, mulher. Tire da cabeça de vocês que existe alguém melhor. Valorize, é só você pegar a lei do reconhecimento, a valorização. Quebrar o orgulho e querer só ser servido. Volte a servir, que o amor volta. É só voltar a servir. Sempre assim. Volte a servir a Deus, que o amor volta. Volte a servir Ele, que o amor volta. É estar servindo, o amor volta. É só servir de novo. É só voltar a servir. Como? É uma mínima coisa. É uma boa que você pega, uma coisa simples. Quando você volta a servir, você volta a ser servo, o amor volta. O reconhecimento pela pessoa. Deus, ele traz de novo a essência de volta para dentro de vocês, com essas ações. Que Deus abençoe vocês com esse conselho.
Senhor, eu quero abençoar a sua igreja, eu sinto a sua glória. Eu quero abençoar cada família que está aqui dentro. Eu quero pedir que esses anjos guardem essas vidas, Pai. Eu oro com o meu coração sobre todos que estão aqui dentro, Pai. Porque Tu me quebranta a favor deles, Pai. Oh, Senhor, perdoa os seus pecados. Sara essas famílias. Restaura os pais aos filhos, os filhos aos pais. E restaura o nosso verdadeiro culto na igreja, Pai. Aonde a unidade vai ser perfeita, Pai. Aonde a unidade, Pai. Eu creio nisso. Eu creio, Cordeiro. Restaura a unidade, o meu Pai. Oh, Mestre. Oh. Cura a sua igreja, Pai. Cura nosso ministério. Cura, Pai, meus irmãos de BH. Cura a alma deles, Pai. Que eles recebam dessa luz que Tu está me dando aqui. Eu os abençoo, Pai. Tudo para a Tua glória. Eu os abençoo, Pai. Eu os abençoo. Aplauda o Senhor Jesus.